Salmo 23. Provavelmente o texto mais conhecido da Bíblia, o mais lembrado, Salmo 23. E lá na nossa lição mandava a gente ouvir duas versões de cântico do Salmo 23. Nenhuma das duas é essa que a gente canta aqui. E a gente ouviu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então os perigos de morte são perfeitamente naturais, ou o que for, o Senhor está comigo. Pronto, é isso que me interessa. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou. Thank you.
saiba, anelo é desejo. É o que o meu coração mais almeja, é o meu Senhor Jesus. É isso que o homem diz aqui na sua letra. Que Deus nos abençoe, queridos, para que a gente possa, de fato, ter esse anelo no coração do dia do encontro com o Senhor Jesus. Ontem de manhã eu estava aqui com os técnicos para consertar os aparelhos de ar-condicionado, e eles são crentes de uma igreja aí, não sei qual, né? Aí falaram em morte, pronto, ficaram muito assombrados em morte, alguma coisa. E vocês têm medo da morte? Pois eu não tenho, não. Eu não sei o que é a morte, eu não sei para onde eu vou, então por que eu vou ter medo da morte? Eles ficaram me olhando assim, isso é verdade, isso não é papo furado não, e vocês também não deviam ter medo da morte. Você não sabe o que é a morte? Não sabe o que a morte significa, o encontro com o meu Senhor? Como vocês têm medo disso? Preste atenção na vida de vocês. Muito bem, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 5 ao 18. Nós já pregamos nesse texto aqui, mas a partir do versículo 13 até o 28. Hoje nós vamos ler só até o 18, porque é outro o assunto, não é o assunto que a gente pregou da vez passada, lendo, inclusive, a visão que Micaías teve do reino, do trono de Deus. E na ocasião nós falamos que o engano partiu de lá do trono do Senhor. Foi ele que mandou o espírito de engano para enganar Acabe através de seus falsos profetas. A gente vai falar numa parte anterior a isso que nós já falamos aqui da vez passada. Então diz assim, irmão, dos 5 ao 18. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda por quem consultar o Senhor, porém eu o aborreço, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramate Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramate Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, agora ele falou a verdade: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. E então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o mal?
Então, irmãos, a gente quer falar hoje sobre o profeta fiel a um povo infiel. No nosso caso, um profeta fiel a uma igreja infiel, no geral. É muito difícil, muito difícil. Vocês sabem, eu sempre lembro aqui das coisas que eu recebo de vocês mesmo. E recebi de um amigo que não é daqui da nossa igreja, falei já hoje de manhã rapidamente sobre isso. Vários áudios, inclusive com fotos. Áudios depois de fotos de shoppings. Natal de... Como é aquele filme que tem? Harry Potter, Natal de Harry Potter, ele lá injuriado. Não é mais Natal de Jesus, agora é Natal de Harry Potter. A igreja tem que fazer alguma coisa. Mas o que a igreja tem que fazer o quê, meu amigo? Aí depois, está numa capital grande, aí mandou outra foto de outro shopping, Natal do Mickey, sei lá de quê, Natal da Turma da Mônica. Não pode. A mesma coisa que a da política. A igreja tem que fazer alguma coisa. Quem tem que fazer nada? A igreja tem que fazer nada. A igreja só tem que ser crente. Aí me deu vontade de responder, não adianta. Você escreve alguma coisa, o cabo interpreta errado de lá e lá vem a confusão, então não adianta. Aí recebi também uma pregação de um pastor de Curitiba, pregando numa igreja presbiteriana. Não sei se ele é presbiteriano ou não, mas a igreja é. Sobre o Natal. Nós já estamos chegando no Natal, então o cidadão pregou sobre o Natal. Usou aquele texto lá de Isaías, e a virgem conceberá, e o filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso. Esse homem fez uma pregação, e eu vi até o final. Digo, mas de onde esse homem inventou tudo isso? Bonita a pregação, mas tudo inventado com base na cultura do Natal, que não tem nada a ver com a Bíblia. Cultura de Natal, essas festas, não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, isso. Tem nada a ver. Isso é criação mercantilista, isso é criação de comércio, tem nada. Procurem na Bíblia alguma coisa de Natal de Cristo fora o nascimento dele. Fora os evangelhos que falam do nascimento dele. Procurem. Depois, nos Atos, no próprio evangelho, depois que ele assumiu o seu ministério sacerdotal, profético, procurem, falam de alguma coisa sobre o nascimento dele, a festa, não sei, procurem, se vocês vão achar. Então isso começou a partir do século II para III, mais ou menos, e depois no capitalismo, com a possibilidade de comprar as coisas, virou essa beleza aí, que é o Natal. A igreja não tem nada a ver com isso, e a gente entrou no barco. Aí o homem fez essa pregação com base no menino do Natal. E o homem falou tanta coisa bonita, foi buscar desde lá de Gênesis, a criação de Adão, tudo no mundo. Eu disse, mas de onde esse homem criou isso, rapaz? Tudo muito bonito, mas tudo falso. Tudo para agradar uma igreja aculturada, uma igreja conformada com o mundo. Não vos conformeis com o mundo, Paulo, Romanos 12, 2, 1 e 2. Então, queridos, nesse relato de 1 Reis sobre o ministério do profeta Micaías, nós podemos ver como é difícil ser um profeta verdadeiro falando a um povo secularizado, a uma igreja secularizada. Não aceita mais a palavra de Deus, porque está totalmente secularizada com a vida, com a cultura, com as coisas como nós vemos. Mas sempre foi assim o quê, rapaz? Sempre foi assim quando? Onde? Onde é que está na Bíblia isso? Aí nós podemos ver nessa história aqui, nós podemos avaliar bem o significado das palavras do Senhor Jesus acerca do conflito entre o mundo e a igreja. Se vós fosseis do mundo, dizendo aos seus discípulos, o mundo amaria o que é seu. Então o mundo amaria vocês, se vocês fossem do mundo. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, 19. A igreja é odiada pelo mundo? Claro que não. É odiada por causa das safadezas da igreja, mas por causa da palavra de Deus, não. A igreja está totalmente em paz com o mundo.
Então o profeta Micaías, meus filhos, que só aparece nesse trecho da Bíblia, esse homem não aparece mais em lugar nenhum da Bíblia, é um exemplo de profeta fiel à palavra de Deus, falando a um povo mundanizado, o próprio povo de Israel, totalmente mundanizado. Um dos piores reinos foi o de Acabe, reinados foi o de Acabe. Em termos de mundanização, de tudo, por quê? Porque os profetas eram 400, como diz aqui, falsos, e a mulher dele tinha mais 450 lá, ele praticamente acabou o culto a Deus, Jeová, no reinado dele. Então o contexto aqui é o seguinte, como vocês leram, vamos lembrar aqui. Acabe, rei de Israel, queria tomar essa cidade de Ramote-Gileade da Síria, não é da Assíria. A Assíria ainda não era um grande poder na época, a Síria. Então ele queria tomar essa cidade. O reino do norte e o reino do sul estavam divididos já. O reino do norte com 10 tribos, no caso aqui, sob o comando de Acabe, e o reino do sul, a tribo de Judá com Benjamim, pequenina. Aqui, no reinado de Josafá, um dos pouquíssimos reis bons que eu digo que não foram tão perversos, foram 8, no reino do sul. Por quê? Porque da tribo de Judá viria o Messias, né? Do reino de Judá. Então ele mandou chamar Josafá para se unir a ele, Israel todo, norte e sul, para tomar essa cidade, Ramote-Gileade, da Síria, do rei da Síria. Só que o profeta, como é o rei Josafá, como era o rei piedoso, era o rei de Deus realmente, disse, olha, vamos consultar os profetas para saber o que é que Deus diz? Disse, vamos, mandou chamar os 400 profetas dele, e os cabas lá tudo do bom e do melhor. Irei a peleja? Os camaradas disse, pode sim, sobe, porque o Senhor te entregará nas tuas mãos, ó rei. Aí Josafá disse, olha, não tem um profeta aqui. Josafá provavelmente já sabia, obviamente, que Israel estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Ele provavelmente já sabia. Aí perguntou, não tem um profeta de Deus aqui não? O rei Acabe disse que havia ainda um. Mas eu odeio, eu aborreço aqui, eu o odeio, porque ele só fala de mim o que é mal. Só me fala coisas desagradáveis, lembram? Há ainda um, por quem consultar o Senhor, porém eu o aborreço, esse eu aborreço, eu o odeio, eu não gosto dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse, manda chamar o homem. Provavelmente ele já estava preso, porque depois que ele profetizou tudo, pegou uma bufetada lá do outro profeta, e ele mandou prender ele de novo lá, pão e água, então provavelmente ele já estava preso. Ele só mandou devolver ele para a cadeia lá. E a pão e água. Muito pouco, pão e muito pouca água. Até que eu volte. Pois é, ele não voltou. Voltou morto. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Aqui nós queremos lembrar que essa realidade continua na igreja. Quem não enxerga isso está com problema de visão bíblica. Os profetas falsos sempre foram maioria no reino do norte, continuaram sendo no reino do sul, depois que Deus acabou com o reino do norte pela Assíria. A ladainha continuou a mesma dos profetas, acusando o pecado do povo e chamando ao arrependimento, e esses profetas eram muito poucos. Continuou no reino do sul. Como o Senhor Deus diz, cerca de 300 anos depois disso aqui. Depois de já destruído reino do norte, depois de já destruído reino do sul, já em confusão, Deus diz assim, ó, os profetas são levianos, homens pérfidos. Caso alguém não saiba, pérfido é sinônimo de falso. E os sacerdotes profanam o santuário. Era essa a realidade de Israel do sul, de Judá. Isso está lá em Sofonias. Porém, como Deus prometeu deixar um remanescente fiel, nas palavras do próprio perverso rei Acabe aqui, de 300 anos do que Deus disse aqui, através de Sofonias,
O próprio rei Acabe, há ainda um por quem consultar o Senhor. Há ainda um. Verso 8. Ou seja, em todo o reino de Israel, meus filhos, naquele momento, restava apenas um profeta como remanescente fiel à palavra de Deus, e era odiado pelo rei e pelos outros profetas, porque não gostavam das suas palavras verdadeiras. Irmãos queridos, como é difícil ser apenas um contra a multidão. Os falsos profetas, repito, eram 400. Contavam com a simpatia do rei, claro, só dizia o que o rei queria ouvir. Micaías estava só e contava com o ódio do rei. Estava preso, muito provavelmente. E contava também com o ódio dos falsos profetas que se julgavam superiores. Olha o versículo 24, que a gente não chegou lá, mas deixa eu ler para vocês aqui o 24, que diz assim. Depois que ele disse lá a profecia dele e viu a visão que ele teve lá, Zedequias, o mesmo profeta que disse aqui para ele, vai, o Senhor te entregará na tua mão. Zedequias não tem nada a ver com o rei Zedequias, esse aqui era um profeta dessa época. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, olha o que o cara disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então o profeta falso, que dizia o que o rei gostava de ouvir e era engrandecido por isso, achava que o Espírito de Deus estava nele. De onde saiu de mim o Espírito de Deus depois de dar uma bofetada no profeta de Deus? De onde saiu o Espírito de Deus de mim para falar a ti? João ninguém. Já aconteceu comigo em reunião de pastores. Tu só quer ser santo. O pastor disse isso para mim porque eu estava cobrando dele uma atitude correta. E quero mesmo. Deus mandou, Jesus mandou, os apóstolos mandaram, eu quero ser santo mesmo. Não sigo não, mas quero sim, e estou fazendo o que Deus mandou. Pois é, você ser certo no meio de um monte de gente errada é complicado. Muito complicado, meus filhos. Observe que os 400 profetas falsos, repeti isso, estavam muito à vontade, porque eles sabiam que as suas palavras eram agradáveis ao rei. E tinham autoridade porque profetizavam em nome de Deus. Todos os pastores de qualquer púlpito estão falando em nome de Deus, mesmo sendo falsos. Versículo 6, já lemos aqui. Eles disseram, sobe porque o Senhor entregará nas tuas mãos. Versículo 11, que lemos também. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro. Chifre é sinônimo de poder. Para quem não sabe, naquela época, lá, chifre era demonstração de poder. Ele fez para si um chifre de ferro e disse lá para o rei, olha, com esse chifre aqui, tu detonarás todo o pessoal. Com esse chifre, tu assim diz o Senhor, com esse escornearás, ou seja, tu vai detonar os ciros até de todos consumir. O homem estava falando em nome de Deus. O 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramate de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Cheio de autoridade, os homens estavam falando em nome de Deus. E quem é que já viu um pastor em algum púlpito não falar em nome de Deus? Irmãos, até aquele profeta de Davi, que era um profeta verdadeiro, como é o nome daquele que disse para... Natã. Até Natã vacilou. Quando o rei disse, eu moro numa casa de cedro, bonita, não sei o que, de acácia, e o meu senhor não atenda, eu quero fazer um templo, ele disse, vai, que o Senhor é contigo, e faz. Vacilou. Ele disse o que o rei queria ouvir. Aí Deus apareceu ao profeta e disse, volta lá, e disse que não é ele que vai construir coisa nenhuma. Então esse homem, quando voltou lá para dizer para o rei que ele tinha errado, o rei podia ter mandado matar. Até Natã vacilou para dizer o que o rei queria ouvir. Não, como a ideia do rei era muito boa, então deve vir de Deus, vai que o Senhor é contigo. Quem disse isso? É um perigo, meus filhos, é um perigo. Qualquer pastor em qualquer púlpito está falando mentiras e tudo que bem entender da cabeça dele, em nome de Deus.
Pois é, irmãos, contrariar essas pessoas que estão profetizando em nome de Deus, coisa que vocês gostam de ouvir, é complicado isso. Vai dar problema. O pobre do profeta pegou um tapa na cara. Contrariar pessoas que falam em nome de Deus e que dizem coisas agradáveis a quem ouve, gera reações contrárias que podem ser, inclusive, violentas, como aconteceu. Micaías levou uma bofetada do arrogante profeta Zedequias e foi mandado para a prisão em escassez de pão e água. 27. O rei mandou levar Micaías para a prisão. 26. Então disse o rei de Israel, Acabe: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon. Então, provavelmente, ele já estava preso em Amon. Devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Pois é, ele voltou morto. Ele não voltou em paz, coisa nenhuma mais. Pois bem, irmãos, então prestem atenção, é complicado. Será que hoje é diferente? Eu não estou dizendo para você, numa reunião de pastores, amigos, todo do nosso presbitério, só porque eu estava cobrando uma atitude correta de um pastor, eu só quer ser crente, só quer ser santo, mais do que os outros. E quero mesmo, meu amigo. Quero mesmo. Eu tenho ordem de Deus para isso. Hoje é diferente, irmãos. Quantos irmãos ficam aborrecidos porque eu chamo a atenção contra os falsos pastores e suas pregações psicologizadas? E irmãos aqui se aborrecem com isso. Eu estou fazendo o meu papel, está na Bíblia. Pregações que visam agradar as pessoas. A pregação que eu vi hoje, que coisa linda sobre o menino Jesus. Que menino Jesus, coisa nenhuma? O papel dele de menino já cumpriu, ele nasceu, ficou grande, cresceu, virou profeta, sacerdote, rei, cumpriu o seu papel. Eu tenho lá que está festejando menino, coisa nenhuma. Onde é que tem na Bíblia isso? Mas a igreja está aculturada, então eu tenho que dizer o que o povo quer ouvir. Uma festa de Natal. Pregações que visam agradar as pessoas, meus filhos. Eu escuto toda a pregação que eu escuto. Será que eu estou ficando doido? Eu digo, mas meu, pronto. Está tudo bonito, está tudo certo. O homem explicando a Bíblia bem direitinho. Na hora da aplicação, danou-se. É tudo para agradar o povo. Eu já contei para vocês aqui e vou dizer de novo. Uma vez eu estava no site da nossa igreja, ao vivo, um homem pregando, famoso, poderoso, feito o Zedequias aqui. Em dado momento ele disse lá com todas as letras e bem para agradar todo mundo que Jesus é amigo de pecadores. Eu não aguentei aquilo. Como estava ao vivo e podia entrar, um chat, eu entrei lá. É falso isso. Jesus não é amigo de pecadores, coisa nenhuma. Quem disse isso foram os fariseus e para denegrir a imagem de Jesus. Na mesma hora eles disseram, ele é beberrão, comilão, anda com prostitutas. Diga isso então. Diga quem é cachaceiro, quem é visitado em bebida, quem é viciado em bebida, quem é visitado em comida, viciado em comida. Jesus não ama vocês assim mesmo. Ele adora beberrão, cachaceiro, tudo. Isso é falso. Como estava ao vivo, irmãos, veio uma enxurrada de mensagens lá contra mim. Quem é esse Micaías aí que ousa desafiar os Zedequias aqui? Mas foi uma enxurrada de mensagens contra mim. O cara estava dizendo falso, eu disse a verdade, pois quase que me crucificam pelo site da igreja. Alguns irmãos já me disseram que a forma de eu falar isso aqui, dos falsos pastores, dá a entender que só eu estou certo. Que nem o pastor lá disse, tu só quer ser santo. Então dá a entender que eu sou o único pastor certo. Os outros estão tudo errado. Já me disseram isso. Irmãos, longe de mim tal presunção, diante de Deus e diante dos homens. Mas, tem um mais aqui. De acordo com o texto lido, a probabilidade de que isso seja verdade, que eu estou certo e os outros pastores estão errados,
é gigantesca, na proporção de 400 profetas falsos lá no reinado de Acabe contra um verdadeiro. O único profeta fiel que havia em todo o reino, segundo o texto bíblico. Ou dos 450 profetas falsos contra Elias, nesse mesmo reino, reinado de Acabe. Elias era o único profeta verdadeiro no episódio em que ele esteve envolvido lá com Acabe, antes desse episódio aqui de Micaías. Pois é, a proporção é mais ou menos essa. Irmãos queridos, nós temos uma tendência natural de seguir a maioria. Isso é natural, isso é cultural, isso é sociológico. Mas no caso da salvação, o Senhor Jesus nos diz que é o contrário. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa é a palavra de Jesus, irmãos, que combina com essa estatística aqui, lá do reinado de Acabe. E não tenham dúvida, é a estatística de hoje na igreja. Não tenham dúvida disso. Deus mudou quando? A Bíblia mudou quando? O pecado mudou quando? O homem mudou quando? Deus não é eterno? A sua história não já está escrita? Nós não já sabemos? Jesus não disse que quando voltar praticamente não encontrará mais crente? Então como é que as igrejas estão cheias? 2, 10 mil, pastor, uma maravilha. Ei, palma para o pastor o tempo todo. Está errado isso? Como é difícil para um pastor ensinar coisas que a maioria não gosta. Mas é preciso lembrar, irmãos, que a maioria são os perdidos. Lemos agora que o Senhor Jesus disse. É preciso lembrar, irmãos, que a minoria são os salvos. Observe no texto que até o mensageiro que foi chamar Micaías, que foi buscar Micaías, levado pelo sentimento da maioria, o alertou para seguir a maioria. Homem de Deus, como se diz, fala o que os profetas estão dizendo lá. Estão lembrados? Versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, os 400 que estão lá, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Como é que eu vou dizer que aquele pastor está errado em ensinar que Jesus é amigo de pecadores, se todo pastor diz isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu ouvi isso em muitas pregações, que Jesus é amigo de pecadores. Que conversa é essa? Ele é amigo de pecadores eleitos, pecadores salvos. Pecadores que vão viver em santidade de vida. E ele disse várias vezes. Meus irmãos o quê? Meus irmãos são esses aqui que obedecem a palavra do meu Pai. Maria Madalena, vai dizer aos meus irmãos que eu vou esperá-lo na Galileia. Que irmãos ele estava falando? Seus discípulos. Não eram os irmãos do filho de Maria, não. Como é difícil, irmãos. Pela postura do mensageiro, nós podemos enxergar um grande perigo e concluir que a preocupação em agradar a maioria elimina totalmente a possibilidade de ser fiel à palavra de Deus. Paulo chama atenção a isso em 2 cartas. Rapidinho para vocês aqui. Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens,
não sereis servo de Cristo. Irmãos, qual é a dificuldade de entender isso aqui? Toda pregação que eu assisto na televisão, obviamente tem 2 exceções em anos, o cara está com intenção de agradar quem está ouvindo. Eu não sou leso, eu tenho discernimento. Em 1 Tessalonicenses 2,4, desde o 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Eu quero lá saber de agradar ninguém? Já houve gente que disse para mim, eu não me agrado das suas pregações, pastor. Eu digo, a porta está ali. E a irmã foi embora. Está ali. E ela disse, mas eu vou para a igreja do pastor tal, porque a pregação lá é boa. Eu digo, isso, vá. Outra igreja presbiteriana. Eu digo, vá lá, a pregação é boa. Pode ir para lá. Eu quero saber agradar ninguém. O meu papel aqui é ensinar o que a Bíblia diz. Se vai desagradar A ou B, problema seu. Ou solução para você. Se desagradou, então pense, espera aí, essa palavra está certa ou não está? O que é que a Bíblia diz? Eu recebo pessoas para aconselhamento, aliás, virou uma raridade isso. Por quê? Porque eu confronto a pessoa na hora com a palavra. Ele quer um conselho do tipo, meu filho, eu vou orar por você, viu? Deus vai, vamos orar aqui. Eu já ouvi tanto isso na minha vida. Eu tive pastores que, como eu era mais velho, presbítero, eles me chamavam para aconselhamento junto com eles. E eu vi isso muito. A pessoa é em pecado, sem a menor intenção de se arrepender, sem a menor intenção de mudar. E o pastor depois diz, eu vou orar por você, irmão, eu vou orar por você. Quando saiu, eu digo, pastor, como é que o senhor faz um negócio desse? Aí ele passou a me botar para aconselhar essas pessoas que ele já sabia que eram pecadores contumazes, que não tinham interesse nenhum em se arrepender nem mudar. Aí passou a botar essas pessoas para eu aconselhar, especialmente em caso de briga de casais, de solução de casamento e tudo. Eu vou lhe mostrar o que é que a Bíblia diz sobre isso. Pastor, mas não tem mais. Não tem mais. O que a Bíblia diz é isso aqui. Você vai seguir ou não. Se você seguir, você vai ter problema logo imediatamente. Mas vai dar certo, é a palavra do Senhor. Se você não seguir, pode até ser que você se dê bem agora, mas vai dar problema lá na frente, pode ter certeza absoluta disso. Normalmente as pessoas optam por esse lado aí. Pastor, sim. O senhor ora por mim, eu digo, eu vou orar para você se converter. Não vou orar para Deus lhe abençoar na desobediência deliberada, não. Eu não sou um falso pastor. Os pastores fazem isso para agradar a pessoa. Então, meus filhos, olhem só. Micaías, que segundo o rei Acabe era um criador de casa, esse cara é um criador de caso, só fala contra mim. Não concordou com o mensageiro nem com os falsos profetas. E assim como ele, os raros pastores, raros, um para 400, um para 450. Sempre foi assim, não vai ser diferente disso não. Observado as proporções da população da terra, sempre foi assim, não vai ser diferente nunca. Aliás, vai piorar cada vez mais. Os raros pastores que pregam a palavra com integridade são tidos como radicais. Já li livros, o cara dizendo que o pastor que é muito severo na palavra atrofia a sua igreja, diminui a sua igreja. Eu já vi isso na prática e vejo aqui na prática. Por que essa igreja não cresce? Porque eu não prego para agradar ninguém. E já tive conselho de presbítero, de diácono, de pessoas da igreja. Pastor, tem que fazer alguma coisa. Não, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que pregar e ensinar a palavra de Deus. Deixa com Deus esse negócio aí. Não tenho que ter tática nenhuma, metodologia nenhuma. Não, eu só tenho que ensinar a palavra de Deus. Só isso que eu tenho que fazer. Sou um pastor mestre. Não sou animador de auditório. Eu não sou entretedor de jovens, para manter esses jovens na igreja, para não irem para o mundo.
Isso é conversa, rapaz. Então, meus filhos, olhem, já li muitos livros. Pastores assim vão esvaziar a igreja. Eu já vi até inclusive isso, pastor esvaziar a igreja e o pobre ficar sem condição, a igreja não tinha como pagá-lo, ele teve que ir embora. Foi para outra igreja, lá aconteceu a mesma coisa, porque a palavra de Deus é pregada com integridade. Tudo. Chegou um tempo que o pobre teve que de novo sair da igreja porque não tinha condição. Desagradou a muita gente. Irmãos, eu insisto em lhes afirmar isso. Jamais um pregador fiel da palavra de Deus terá uma grande plateia. Se ele tiver uma grande plateia, ele é um falso pastor. A sua pregação é falsa. A pregação da palavra de Deus não tem condição nenhuma de agradar pecadores. Isso não aconteceu nunca em Israel. Não aconteceu nem com o Senhor Jesus. Nem aconteceu com os seus apóstolos. Como é que acontece com a igreja hoje? Porque é falsa. É isso que diz a palavra de Deus. Não tem condição nenhuma. Um pregador fiel jamais terá audiência por muito tempo. Pode até ter no início, porque é moda que nem aconteceu com Paul Washer. Virou moda. Porque quando batia um palmo, ele dizia, se baterem palmo de novo, eu vou embora. Pronto, virou moda isso. Todo mundo chamava Paul Washer só para acontecer isso na plateia. Quando todo mundo viu acontecer isso, pronto, ninguém chama mais o homem nem a pau. Porque ele diz, aqui quase todo mundo está indo para o inferno. Aí bateu um palmo com o homem. Se baterem palmo de novo, eu vou embora. Virou moda isso. Depois que perdeu a graça, nunca não chama ele mais nem a pau, para canto nenhum. Quando os ouvintes percebem a gravidade do ensino de um pastor fiel, quando eles perceberem, muitos o abandonarão. Exemplo? Senhor Jesus de Nazaré. João 6, vocês conhecem a história, mas vamos ler alguns versículos rapidamente aqui. João 6, depois da multiplicação dos pães, quando ele explicou o que era aquilo para o povo, a multiplicação dos pães. Quando ele explicou aquilo ali, que o povo, que é isso? 6,60. Muitos dos seus discípulos, não era do povo lá que comeu o pão de graça, não. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? 66 a 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também me deixar? Podem ir. Jesus sabia que eles não iam. Aí Pedro deu aquela resposta tão linda. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ainda que seja desagradável esse teu discurso, Senhor. Ainda que seja duro, quem o pode ouvir? Para quem iremos? Só tu tens a palavra da verdade. Pois é, isso aconteceu, meus filhos, com o Senhor Jesus. Como é que o pastor hoje é uma maravilha, famoso, onde ele vai, ó de gente atrás. Ele é falso, a pregação é falsa. Não pode ser diferente disso. Por isso o Senhor Jesus nos afirma que viver e pregar de forma diferente da maioria trará o ódio do mundo, trará o ódio do rei, trará o ódio até dos seus pares, trará retaliações. E ele disse isso aos seus discípulos. De novo, já falei isso aqui em várias pregações anteriores. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Parece que os pastores que pregam aí, não é o Jesus que eles pregam. Esse da Bíblia aqui. Ou o que ele disse não vale mais. Aí tem a palavra de incentivo, de encorajamento, mesmo falando só. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
que nem perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Mas assim como guardaram a minha palavra, guardaram quem? Os eleitos. Vão guardar também a vossa. Só um lembrete, todos eles foram martirizados, com exceção de João, que ficou a cuidar da mãe do homem. Então, meu filho, isso é uma palavra duríssima e é palavra do Senhor Jesus, e não vale para a igreja. Não vale. Isso não vale não para a igreja. Aí se você for bater em cima disso, discutir com algum irmão que é contrário, não, mais que mais, meu amigo. Essa é a palavra que nos encoraja, irmãos. Haverá salvos pela nossa pregação dura, desagradável. Haverá salvos. Porque há eleitos do Senhor Deus desde antes da fundação do mundo, cujos nomes já estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como está escrito lá em Apocalipse. E este é um aspecto das bem-aventuranças prometidas pelo Senhor Jesus, no início de Mateus, em função das perseguições por causa do seu nome. Ele diz isso. Vocês lembram disso? No início de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Do jeito que perseguiram Micaías aqui, e os próprios profetas falsos deram uma mãozada na cara do homem e mandaram ele para a cadeia. O que fizeram com Jeremias, o que fizeram com todos os profetas. Jesus está dizendo, pois é, será grande o galardão de vocês no reino do meu Pai. Assim fizeram com os profetas. Vão fazer isso comigo, mais na frente, vocês vão entender tudo. É assim, irmãos, que está na Bíblia. Eu não sei que Bíblia que esse povo tem. O foco deve ser a glória de Deus, e não se nós vamos ser perseguidos ou não. O foco está na glória de Deus. Se a igreja vier a ser perseguida, nós vamos ver, como Paulo diz, nós vamos ver quem é ouro e quem é palha. Quem for palha queimará, quem for ouro será apurado. Eu não estou aqui desejando perseguição para a igreja, é claro, não sou doido. Mas se vier, virá de Deus, exatamente para provar quem é ouro e quem é palha. Eu não tenho medo de perseguição. Eu lembro que o presbítero Rick mandava para mim direto mensagens, os muçulmanos estão chegando, um navio. Rick, deixa vir 10 navios cheios de muçulmanos, eu quero lá saber, rapaz. Deus não garante que a gente vai vencer. Esse vencer não quer dizer que eu vou ficar bem, bonito. Não, nós vamos para o céu. Ele já disse, nós vamos, então deixa matarem. Não mataram ele mesmo? Por que eu não quero que me mate a mim? Por causa do nome dele. Não mataram o Senhor Jesus? Não mataram os seus profetas anteriores? Não mataram os seus profetas posteriores, os apóstolos? Por que não pode matar a mim? Matem! Eu não sei que vou ressuscitar com o Senhor. Preguei aqui, temos que obedecer às autoridades. Desde que eu falei na pregação. Se o governo vier com história que tem que ensinar aqui na nossa igreja esse negócio de sei o que de gênero para criança, eu não vou ensinar isso. Só está preso, prenda. Pronto. Você vai passar fome a pão e água, que nem Micaías aqui? Que passe. Se for preciso, Deus manda um urubu lá me alimentar. Ele não mandou um corvo. Ele não mandou um corvo para alimentar o seu profeta. Então ele manda um urubu lá, um pombo, sei lá o que, me alimentar. Não é o Senhor que está no comando disso? Ou não? Claro que é. Então pronto. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará quer dizer, Senhor é meu pastor e não sinto falta de absolutamente nada. O Senhor me completa. É esse o sentido de nada me faltará, que todo mundo associa imediatamente a bens materiais. Esse todo mundo é todo mundo mesmo. Então o Senhor me completará. Esteja eu no bem bom ou preso como Paulo, passando fome, frio. Então, meus filhos, olhem. O foco deve ser a glória de Deus.
Por isso, mesmo em situações adversas, o profeta fiel, o pastor fiel, o crente fiel, não pode sequer ficar indignado contra o ódio do mundo, contra a injustiça do mundo, mas isso vem do Senhor de alguma forma. Irmãos queridos, o crente precisa aceitar, inclusive sofrimento se vier, injustiça, não lemos aqui, bem-aventurado, se for por causa do nome do Senhor. Se for por causa do nome do Senhor, ele tem que aceitar isso como é juízo de Deus? É. Mas esse juízo é bênção de Deus. Esse juízo é bênção de Deus, é para me apurar, me purificar. Não está aqui a história de Israel em todo o Velho Testamento para a gente saber disso. As igrejas do Novo Testamento, os apóstolos dizem isso, vocês estão sendo apurados. Hebreus, ele diz, vocês não chegaram a sofrer ainda até o sangue, não. O Senhor Jesus deu exemplo para vocês seguirem. Que Bíblia que esse povo tem? Precisamos aceitar, irmãos, as consequências da nossa pregação, se for um pregador, ou da nossa pregação, se formos crentes santos, com a nossa vida, com o nosso agir, com o nosso falar. Nossas relações interpessoais, sejam onde for, emprego, faculdade, namoro, campo de futebol, fila de banco, seja onde for. Precisamos aceitar. Porque somos eleitos de Deus. E este é o desígnio de Deus. Ou não? Tem alguma coisa acontecendo nesse mundo que não é desígnio de Deus. Mas eu tenho que fazer. Você tem que fazer o quê, meu amigo? Você conhece alguém que mudou o mundo? O que aconteceu, aconteceu. Tiradentes mudou alguma coisa? Quem tem que fazer, faça. Você tem que fazer, faça. Mas faça de acordo com a orientação de Deus, com a direção de Deus, obedecendo a palavra de Deus, o que Ele disser. Se não, ainda que dê certo, vai dar errado. Mas na frente você vai ver o resultado. Irmãos queridos, esse relato acerca do ministério de Micaías deve nos levar a refletir sobre o nosso ministério como profetas, como pastores, como crentes fiéis à palavra de Deus, cada um no seu papel. Se nunca enfrentamos qualquer sofrimento neste mundo, na nossa sociedade, se nunca sofremos qualquer retaliação neste mundo, na nossa sociedade, se nunca sofremos qualquer perseguição por causa do nome de Jesus, a coisa não está boa para o nosso lado. Segundo a Bíblia, se está tudo certo na nossa vida com esse mundo, tem coisa errada com a nossa vida. É sinal que estamos em amizade com o mundo. É sinal que estamos como os falsos profetas aqui do rei Acabe, dizendo o que o mundo quer ouvir. Muito à vontade, os profetas estavam, cheios de autoridade, porque falavam em nome de Deus, mas dizendo o que as pessoas queriam ouvir, os dois reis que estavam lá, cada um sentado no seu trono, na sua cadeira, e os profetas, Deus é contigo, rei Acabe, Deus já entregou nas tuas mãos. Se está tudo certo com as nossas vidas no mundo, é porque nós estamos vivendo como o mundo, andando pelo mesmo caminho largo que conduz à perdição. É isso que é a igreja dos nossos dias, que nem foi Israel dos dias de Micaías. E nunca foi diferente isso, nunca. Há momentos em que Israel, depois de passar pelo fogo de Deus, se arrepende, um remanescente fiel volta à adoração a Deus.
Depois de algum tempo, por causa dos pais que não ensinam aos filhos, sempre é assim na Bíblia. Começa de novo. Vai até o fundo do poço. Aí Deus quebra de novo no fogo, no pau, na espada, o que for. O remanescente fiel se arrepende, pede perdão a Deus. Deus de novo começa a levantar. Vamos ler a Bíblia, eu já expliquei isso aqui há quantos meses eu venho explicando isso aqui, a história de Israel, dos profetas, de tudo. De novo, os pais não ensinam aos filhos, aí começa a deteriorar tudo de novo. Não muda isso na Bíblia, irmãos. Em toda a história da Bíblia não muda isso, é o tempo todo, é assim, o tempo todo. Portanto, meus filhos, que cada um observe essa palavra através de Micaías aqui. Que cada um faça essa autoanálise. Mesmo contra todos, eu estou falando e fazendo o que o Senhor ordena na sua palavra. Ou é o que eu acho, é o que a minha família faz, ou o que não sei quem faz. Não, Calvino fez, eu sei lá quem, não interessa. Esse homem está na Bíblia. Isso é normativo na Bíblia. Porque Lutero fez, eu sei lá quem for. Porque não sei quem no ano do século XVII, no século XV, 13, 12, 4, 5, 6. Esse cabo está na Bíblia. Eu estou fazendo o que a palavra diz. Eu disse para o menino hoje, não me interessa a vida de Davi. Já disse aqui várias vezes. Não me interessa a vida de Abraão. Não me interessa a vida de Moisés. O que me interessa é o que é que Deus me ensina através desses servos que Ele usou para me ensinar. Então a minha honra a esses homens é como eles foram usados pelo Senhor Deus para me ensinar. Só isso, eles não são melhor do que eu, nenhum deles. Nem eu melhor do que Barrabás, ou de Hitler, ou de quem quer que seja. Todos somos pecadores. Eu disse para os meninos hoje, muito rapidamente lá, Davi não era melhor do que Saul, muito menos do que Urias, que ele mandou matar por causa da mulher do homem. Urias foi muito mais nobre do que Davi, no relato que está lá. Extremamente nobre Urias foi, e Davi um mau caráter. Possuiu a mulher do rapaz e depois mandou matar o rapaz, consciente do que estava fazendo. Então eu tenho que ver o que foi que Deus me ensinou, o que foi que Ele colheu por causa disso. Aí eu tenho que aprender. O que é que Deus me ensinou através da vida de Davi e através de Davi. Ele mesmo não interessa não, é melhor que eu. A glória é do Senhor Deus. Se eu começar a desviar a glória do Senhor Deus para Davi, para Paulo, para quem quer que seja, está errado o negócio. Está errado o negócio. Eu não entendi direito o que é que Deus quer me ensinar não. Estou dando crédito, glória a Paulo, a Davi, a Moisés, a quem quer que seja. Então, meus filhos, Paulo ensina isso. Romanos 15:4, de vez em quando eu lembro. O que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que sejamos encorajados e tenhamos esperança. Está aqui, essa história aqui foi escrita para nos ensinar. A vida de Micaías não me interessa, de Acabe. A história está aqui para me ensinar. O que é que eu tiro disso? Contra tudo e contra todos, um profeta, contra um rei, contra um reino, contra 400 profetas falsos. Eu vou dizer o que Deus mandou. Ele ainda foi até sarcástico, ainda começou brincando com o rei. Vai, rei, o Senhor mandou te entregar. Ele percebeu que o profeta estava brincando. Eu não já te disse para falar o que Deus disse? Então lá vai, então lá vai a verdade. Então, meus filhos, Deus deixou essas histórias registradas na Bíblia para nos encorajar na luta contra o mundo, sabendo que mesmo sozinhos, nós somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, no Espírito que em nós habita. Sabendo que mesmo sozinhos, nós podemos seguir adiante mesmo contra todos. Eu lembro de uma blusa que eu vi de um jovem na rua, devia ser crente o jovem, um monte de peixinho nadando numa direção e um só nadando contrário. Eu digo, talvez ele nem sabe que tem uma grande verdade aí nessa camisa dele aí. É só um mesmo que está certo, o resto está tudo errado.
Nós podemos seguir, irmãos, adiante, mesmo contra todos, porque Deus ordenou que a gente faça isso e garante. Esse vai dar certo quer dizer que eu vou ter vida fácil aqui? Não, muito pelo contrário. Os ensinamentos da Bíblia é dizendo que você vai sofrer o cão, como se diz, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Você vai estar lutando contra o mundo inteiro que jaz no maligno. Acontece que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então pronto, eu vou. Eu vou. Gideão foi sozinho com 318 homens, sei lá quanto, na guerra contra 35 mil. Vá, estou mandando? Vá. Você vai ganhar a guerra. Mas saiba, quem ganhou fui eu, foi você não. Então, irmãos, isso está escrito para o nosso ensino. Não interessa a vida de Gideão. Está escrito para o nosso ensino. Aí é com esse conhecimento que nós rogamos a graça de Deus para nos conduzir em obediência à sua palavra. Especialmente como vemos o mundo quase todo voltado contra o nosso país, contra o nosso presidente. E está aí no final de mandato e a gente todo numa esperança que aconteça alguma coisa, a gente só não sabe o que é essa alguma coisa. Vai acontecer, eu também espero tanto que aconteça, mas pode não acontecer. O mundo inteiro contra o nosso país. Quando o nosso país está diante do perigo de mergulhar nas mais densas trevas do comunismo, quando há uma perspectiva real de perseguição contra a igreja, a minha tristeza é que, se isso acontecer, não é por causa do nome de Cristo, é por causa de política e politicagem que a igreja se envolveu. Se houver essa perseguição, não é por causa do nome de Cristo, coisa nenhuma. Obviamente haverá os que serão perseguidos por causa do nome de Cristo, mas esses politiqueiros aí vão ser perseguidos por causa de política. Não tem nada a ver. Aqueles irmãos que forem perseguidos por causa do nome de Cristo, que Deus nos conceda graça, para que, como seu povo, como igreja sua, quer vivamos, quer morramos, como Paulo ensina aos romanos, que vivamos ou morramos para louvor da glória do nosso Senhor, até que Ele volte para nos buscar, para buscar a sua igreja, para que a gente vá viver eternamente com Ele na casa do Pai que tem muitas moradas. Deus nos abençoe. Amém.